pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal. Tá no ar o Memória Alvinegra e aqui o Botafogo sempre joga em casa. Estamos felizes, começamos a semana felizes porque o Botafogo venceu o clássico da amizade, venceu o clássico contra o Vasco em São Januário, nosso salão de festas. E como disse o poeta, primeiro você ganha, depois você faz graça. É isso. Agora, aguentem. Botafogo venceu, mas eu quero falar com vocês no vídeo de hoje, nessa edição das 14 horas, sobre Alex Telles. Alex Telles, na zona mista, falou sobre a substituição e essa fala dele sobre a substituição me abriu o olho para fazer uma pesquisa. E eu vou trazer essa pesquisa para vocês. Deixa o like, comenta, compartilha. Se você está chegando agora no canal, está conhecendo agora o Memória Alvinegra, se inscreve, torne-se um amigo do canal aqui. E se você também quiser, vire membro do canal Memória Alvinegra, tá certo? Roda a vinheta, bora pro vídeo. Vamos falar aqui de Alex Telles e outras coisinhas no vídeo de hoje. Pois é, pessoal, vamos lá. Tem um tempo que eu falo para vocês aqui, esse canal existe em atividade, assim, sem parar mesmo, desde 2021. Mas esse canal foi fundado em 2020, tá? O Memória Alvinegra no Instagram de 2019, sigam lá. Mas um ano depois, em 2020, foi que eu resolvi transformar o Memória Alvinegra no Instagram em um canal aqui no YouTube. E com vídeos de forma mais regrada aqui, né, de forma mais relevante, sim, por assim dizer, desde 2021. Tá? E desde 2021 eu sempre bato nessa tecla. Campeonato estadual atrapalha, campeonato estadual machuca, campeonato estadual, principalmente o Carioca, agora falando do Carioca, que é a nossa realidade, a realidade do torcedor alvinegro, campeonato Carioca é assassino de carreiras. Você pode jogar uma partida do campeonato estadual e ficar fora de uma temporada inteira por conta de uma lesão que poderia ter sido combatida, por conta de um confronto pela bola que poderia ter sido combatido. Então, o campeonato carioca tem vários problemas. Mas não só o campeonato carioca, agora eu tenho que falar isso para vocês aqui, não só o campeonato carioca. Eu acho que o futebol brasileiro, no todo, é problemático. A gente tem problemas seríssimos de calendário no futebol brasileiro. Tanto que mesmo que tenha sido feita essa movimentação para que a temporada começasse já em janeiro, com o Campeonato Brasileiro, por exemplo, de janeiro a dezembro, dando aquela pausa para a Copa do Mundo, mesmo assim, e eu sei que o Samir Chaud, presidente da CBF, tentou fazer essa movimentação pelo melhor do futebol brasileiro, tá? E aqui, sem passar pano, talvez seja o Samir Chaud aquele que mais tem tentado fazer algo pelo futebol brasileiro. Mesmo assim, o Campeonato Brasileiro ainda continua, o futebol brasileiro como um todo, ainda continua muito problemático no seu calendário. É um calendário que precisa ser revisto. Alguma coisa precisa ser feita, porque vai ter time no fim da temporada, e se for o Botafogo, que bom, significa que o Botafogo chegou a todos os jogos finais, né, da temporada. Se isso acontecer com alguns clubes, os clubes vão chegar a 85, quase 90 jogos, tá? Dependendo aí de algumas configurações, tem várias coisas que podem acontecer, mas no geral são 75 jogos a média, né? 80 para quem chega nas fases mais agudas, e para quem está na Libertadores e de repente é campeão brasileiro, vai chegar a fazer 87, 90 partidas. Isso aconteceu com o Botafogo em 2024, se não me falha a memória. Mas tem acontecido costumeiramente com outros clubes. E o Alex Telles, ele saiu do jogo contra o Vasco e ele estava falando na zona mista exatamente sobre essa substituição. Parte do que ele falou aqui para vocês agora. Venho num desgaste há algum tempo. Sou um dos que mais tem minutos. Guardem essa informação. Hoje, fui um pouco no sacrifício. Já tinha saído com desgaste contra o Mirassol. Estava bem hoje, mas senti um desgaste na posterior e decidimos sair para não agravar. Quando eu li essa fala do Alex Telles na zona mista, eu pensei, peraí, deixa eu fazer uma pesquisa aqui, porque não é possível que a gente já esteja nesse nível. E aí eu encontrei os números do Alex Telles. Esses dados aqui são graças ao Ogol, que não bota nem um centavo neste canal. É mais um que eu falo para vocês aqui.
vai lá no Instagram do Ogol, vai no site do Ogol e fala lá, o patrocínio Memória Alvinegra, ele fala de vocês sem vocês colocarem nem um centavo no canal do cara, tá bom? Dá essa moral, tá certo? Inclusive, repito mais uma vez, like, comenta, compartilha, dá essa moral, vire membro se você quiser, faça o seu Pix se você quiser também, se estiver dentro da sua realidade, ajuda o canal Memória Alvinegra a continuar crescendo, tá certo? Inclusive, só um aviso para vocês, eu vou fazer algumas mudanças, né, aqui, vocês estão vendo que está meio defasado, né? Eu vou comprar uma fitinha, uma colinha, algumas coisas e tal, e aí aos poucos eu vou melhorando aqui essa estrutura, este cenário maravilhoso, tá certo? Bom, vamos continuar aqui. Eu pesquisei os números do Telles e o capitão, um dos nossos capitães, né, deixou claro que ele sabe que é um dos que mais tem minutos jogados na temporada de 2026. Talvez o que ele não saiba, ou talvez ele até saiba, mas não tenha tido o tino de falar, mas eu trago para vocês aqui agora, é que o Alex Telles não só é quem mais tem minutos, é o segundo com mais minutos. São 1.226 minutos em 2026. Só para vocês terem uma noção, daqui a pouco eu vou trazer números mais completos para vocês de outros dados que eu pesquisei, só para a gente ter uma noção do elenco do Botafogo. Só para você ter uma noção, nesses 1.226 minutos, o Botafogo jogou 23 partidas. E dessas 23 partidas, 17 o Telles esteve em campo. Dessas 17 que o Telles esteve em campo, 15 foram como titular. Ou seja, o que ele vem falando se confirma. Ele vem sendo muito utilizado. Imagina uns desconfortos que ele já não tem sentido durante toda essa temporada, como a gente estava falando na live pós, quase um madrugadão do Memória Alvinegra, depois da vitória contra o Vasco. A gente estava falando, tá jogando nada, e eu estava falando, olha, talvez ele esteja num viés de queda da carreira. Eu nem levantei a questão de uma possível lesão, mas eu falei, talvez ele esteja num viés de queda da carreira. Não é que ele está jogando mal. Claro, tem algumas coisas que ele precisa melhorar. Tipo, eu falei para vocês também na nossa live, ele precisa voltar a treinar fundamento. Tem cruzado bolas muito ruins, né? Mas está num viés de queda. Além desse viés de queda que eu ainda acredito que pode estar acontecendo com o Alex Telles, nesse viés de queda da carreira, também tem esse pormenor. Uma lesão não, né? Um desconforto que ele já vem sentindo há algum tempo, que vem jogando no sacrifício e também administrando para que não seja uma lesão mais perigosa, tá? Só para vocês terem uma noção, eu falei agora, Telles é o segundo com mais minutos. O primeiro com mais minutos é exatamente aquele jogador que nos primeiros meses do ano, principalmente com o Anselmo, tem sido o jogador mais importante desse esquema. O Alex Telles também foi muito importante, né, no esquema do técnico anterior, mas o Vitinho é mais importante ainda. O Vitinho é o líder desse segmento. O Vitinho jogou exatamente 1.418 minutos. Tem o mesmo número de partidas do Alex Telles, 17, e o mesmo número de partidas como titular, 15. 1.418 minutos o Vitinho e, em segundo lugar, o Alex Telles, 1.226 minutos. E aí agora eu trago para você completinho aqui, eu estou com o celular, porque eu peguei todo um compilado aqui para vocês entenderem, mas a arte vai estar aqui na tela para vocês entenderem, para ficar bem ilustrado para vocês, a arte vai ficar na tela para vocês entenderem. Esses são os jogadores com mais minutos na temporada. E uma coincidência entre eles é que todos eles já passaram de 1.000 minutos. Próximo também dos 1.000 minutos, a gente tem o Raul, com 970 minutos disputados na temporada, e o outro jogador que também pode chegar a 1.000 minutos na próxima partida é o Arthur Cabral. O Arthur Cabral falta ali 70 minutos para ele bater 1.000 minutos com a camisa do Botafogo na temporada de 2026. Trazendo os números para vocês aqui agora, eu peguei o número desses 6 jogadores que passaram de 1.000 minutos. O Vitinho, como eu falei, liderando com 1.418 minutos. Em segundo, o Alex Telles com 1.226. Em terceiro lugar, Alexander Barbosa, 1.183 minutos jogados. Na quarta posição, a gente tem até bem próximo do quinto, Danilo com 1.147 minutos. Na quinta posição, o Montoro com 1.145.
E o Matheus Martins, o nosso artilheiro Ondaiá, 1.016 minutos. Matheus Martins, que já jogou de 9, falso 9, meia, já jogou de tudo quanto é posição na temporada, na era do Anselmi. 1.016 minutos para ele. Esses são os 6 jogadores com mais minutos. Como eu falei antes, ainda temos o Raul e o Arthur Cabral para na próxima partida baterem 1.000 minutos com a camisa do Botafogo. Algo precisa ser feito na temporada pela CBF, pelo Saúde que eu falei aqui, que é o único que a gente pode falar que nos últimos anos tentou alguma coisa para melhorar o futebol, mas eu acho que a temporada de 2026, com tudo que foi feito para melhorar, mostra que ainda há muito a se fazer para melhorar de fato. É preciso rever os campeonatos estaduais, os jogadores não podem chegar já, e eu já tinha feito esse levantamento, mas sem trazer nada para vocês aqui. Eu fiz apenas por curiosidade na época, mas a gente não podia ter, por exemplo, o Vitinho já no campeonato estadual com quase 700 minutos. A gente não pode ter isso. A gente precisa pensar melhor a temporada para que os jogadores não sofram. Porque não é só o jogador do Botafogo. Eu não estou falando aqui agora só pelos jogadores do Botafogo. Eu não estou militando pelo Botafogo. Estou militando pela comunidade do futebol brasileiro. Está muito desgastante para todos os jogadores, de todas as agremiações, esses minutos que eles têm disputados em vários campeonatos. Isso vale para Botafogo, Flamengo, Vasco, Fluminense, Palmeiras, Santos, São Paulo, Corinthians, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Chapecoense, Remo, valem para todos. A CBF precisa rever os seus conceitos. As federações estaduais precisam rever os seus conceitos, principalmente se colocarem aonde eles realmente deveriam ser colocados. Campeonatos de pré-temporada. Por mais que sejam tradicionais, mas são campeonatos de pré-temporada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, comenta, compartilha se você ainda não fez isso e chegou até o final. Se você chegou também até o final e não se inscreveu ainda, mas gostou do que o Leozão trouxe aqui, se inscrevam no Memória Alvinegra, seja um amigo do canal e ajuda a gente a continuar crescendo por aqui, tá certo? Vídeo feito, vídeo entregue. Grande abraço para vocês. Valeu, fui. Nos vemos na edição das 20 horas hoje.